Gente, eu tenho uma coisa pra conversar, velho. Na moral, mesmo. Eu fiquei 27 minutos. Nossa, não, foi os 27 minutos mais tristes da minha vida. Falando aqui, dando a aula sobre. Falando, né, sobre limites laterais. Mano, foi os 27 minutos mais tristes da minha vida pra quando eu terminar, eu perceber que tava sem áudio, velho. Não, eu tô com vontade de chorar aqui, velho. Pareceu que eu tava fazendo mímica no vídeo. Não, não, que tristeza, velho. Mas bora lá, refaz, dá problema não. Bom, a gente tratou no último vídeo. Nossa, tem uma tristeza aqui, cara. 27 minutos falando. A gente tratou no último vídeo, basicamente, de. Era o que mesmo? Função contínua? Foi continuidade. Ah, pronto, a gente trabalhou com a teorema da conservação do sinal, certo? Bom, agora ele vai trabalhar com limites laterais. E basicamente, por mim, sendo sincero, não precisava trabalhar com limites laterais. Não, tem que mostrar. Por mim, não precisava trabalhar com limites laterais, porque a verdade é: limites laterais basicamente é o limite, não muda nada. Basicamente é o enfoque que você está tendo para aquilo, certo? E porque surge algo interessante dos limites laterais. Por isso que é trabalhado. Bom, basicamente a ideia de limites laterais vai trabalhar aqui de forma intuitiva e vai para a ideia formal. Eu já vou formalizando a coisa, porque que acontece? Eu já dei um vídeo de 40 minutos explicando sobre o limite com noção intuitiva, indo retirando da essência, da raiz mesmo, cada desigualdade, cada definição, o porquê ela é descrita de forma minuciosa daquele jeito. E dando uma ideia física do que é a ideia de limite. Esse vídeo aqui eu quero ser mais direto, porque já foram 27 minutos eu tacando palha aqui. Então vamos tentar trabalhar para ser menos do que menos 27 minutos. Bom, só deixa eu certificar que tá com áudio de novo. Tá com áudio. Bom, vamos primeiro trabalhar a ideia para uma função qualquer, né? Que essa é a ideia do negócio, que é para formalizar para qualquer coisa. Bom, a gente começa, obviamente, traçando o plano cartesiano, que será a interseção entre duas retas numéricas, né? Em que a interseção entre as retas indica a origem dos espaços. Porque é física, basicamente. É distância, é segmento de reta, é distância entre pontos. Bom, a gente vai trabalhar com a ideia de uma função. Uma função é basicamente uma equação infinita que pode ser modelada de forma gráfica. Como assim? Basicamente, para cada valor de entrada da minha função, eu tenho um valor de saída, certo? E esse valor de saída ele segue um padrão matemático, o que gera geralmente um desenho, um gráfico, certo? Nesse caso, eu vou trabalhar com uma função qualquer, então eu vou desenhar qualquer coisa. Poderia ser assim, poderia ser assim. Eu não coloco uma linha, por quê? Porque não seria qualquer coisa. Uma linha é uma função modelada por ter variações constantes de distância entre elas, né? Então termina que eu posso colocar uma curva aleatória assim de função, para basicamente trabalhar com a ideia de uma função qualquer. Então eu vou trabalhar com uma função assim, com esse desenho que geralmente se trabalha. E esse aqui é a minha função, f de x, certo? Bom, se você não viu o que é função, não deve estar nesse vídeo, não fique nesse vídeo, vá ver a parte matemática básica de função, do que é plano cartesiano, do que é limite, aliás, todos os vídeos anteriores que eu já fiz, e então você pode vir para cá. Bom, tomando um ponto P qualquer, a gente vai querer trabalhar com a ideia de limite, né? Então, bom, se a gente quer trabalhar com a ideia de limite, vai surgir algumas coisas interessantes. Primeiro, não vai surgir a ideia da função ela tá definida no ponto P, certo? Porque se eu falar que ela está definida no ponto P, o meu limite, a gente já viu que é uma propriedade da função contínua, que é dita contínua, é aquela função que ela é definida em todos os seus pontos no intervalo, num dado intervalo. Então, o limite daquela função é basicamente eu substituir o ponto. Eu tenho o meu próprio f de p, seria a resposta do meu limite. Bom, mas a ideia de limite não é isso, não é eu saber no ponto. Então a gente vai trabalhar aqui f de p, na verdade, ele não, a função, apesar de estar definida aqui no ponto, ser uma função contínua que eu desenhei, não necessariamente ela é contínua, então vai ser um valor L qualquer arbitrário, tá? Sendo L podendo ser igual a f de p ou diferente de f de p. Então o que acontece, gente? A ideia de limite laterais é a ideia de limite, ou seja, gera uma aproximação entre pontos. Bom, então eu vou pegar dois pontos quaisquer objetivamente escolhidos.
vai ser um ponto P, que vai ser esse ponto da minha função que eu quero aproximar, um ponto M e um ponto Q. Perceba a seguinte coisa, eu quero então, o que acontece? No meu ponto M, que é a minha ordenada, que está definida na minha função, ele é definido na minha função a partir de um valor que eu insiro aí no eixo das abscissas, que é o domínio, gera no meu contradomínio uma imagem, que gera esse meu ponto. Então, o que acontece? No valor x aqui que eu vou pegar, eu vou pegar xm, sendo xm um valor totalmente arbitrário. E aí vai me gerar um ym aqui, que é basicamente o meu valor arbitrário também, que é o meu valor quando eu coloco o meu xm ali na minha função. Bom, o que acontece? Imagine a seguinte coisa, que eu quero aproximar esse meu ponto M do meu ponto P, e eu quero ver o que vai acontecer com a minha função, sendo não tendo uma preocupação da minha função definida no ponto, ou seja, eu não quero saber o ponto na medida que eu aproximar M de P, M ser igual a P, eu não quero que exista essa possibilidade, eu quero que M seja muito próximo de P, ou seja, M está, por exemplo, aqui, ó, M está muitíssimo colado, que você não consegue ver, que é quase um pixel do ponto P. Ou seja, eu quero as consequências da aproximação do ponto M para o ponto P. Certo? Essa é a ideia de limite que eu quero trabalhar com vocês. Essa é a ideia de limite, aliás, né? Então, o que acontece? Perceba que, na medida que a gente aproxima o ponto M do ponto P, na medida que eu aproximo, o ponto M chega muito próximo de ser o ponto P, mas ele não é o ponto P, né? E perceba que essas aproximações vão me gerar outros pontos na minha função, né? Que estão desenhados na minha função. Então, perceba a seguinte coisa, que aproximando o meu ponto M do meu ponto P gera consequências. Quais são as consequências? Para que eu gere essa aproximação do meu ponto M para o meu ponto P, eu tenho que aproximar P e xm. Ou seja, eu tenho que imputar valores de x arbitrários cada vez mais próximos de P, certo? Para que eu gere uma aproximação cada vez melhor, aliás, entre M e P. E isso gera consequência também, porque esses meus valores de x arbitrários estão definidos na minha função. Eles estão próximos da minha função. Então, ele gera com consequência valores de ordenada também muito próximos do meu ponto P, certo? E é basicamente essa a ideia de limite, que é a aproximação. Então, já que eu me empolguei aqui, a gente vai falar tudo que eu falei antes. Bom, a ideia de limite formal é essa daqui, ó. Para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que 0 é menor que x menos p menor que delta. Primeiro vamos explicar parte por parte. O que seria o epsilon, o que seria o delta? Bom, epsilon e delta são valores muitíssimo pequenos quaisquer. Imagine que epsilon e delta possa ser 10 elevado a menos 30. O que é 10 elevado a menos 30, Matheus? É basicamente 1 sobre 10 elevado a 30. É basicamente você pegar o 1 e dividir por 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, assim por diante, 10 30 vezes o 10, certo? Isso é o 10 elevado a 30, ou seja, o 1 ele vai ser repartido por algo muitíssimo grande, ou seja, 1 sobre 1000, por exemplo. Então, quanto maior o denominador, maior é a unidade que eu estou fazendo, menor é a unidade que eu estou tornando. Então, termina aqui algo muitíssimo pequeno. Então, perceba que delta e epsilon são valores muitíssimo pequenos, é basicamente isso. E por que maiores que zero e não negativos? Bom, isso surge da definição da minha ideia do que eu quero fazer. O que eu quero fazer? Eu quero ver o comportamento da minha função, do que gera aqui essa aproximação entre o ponto M e o P. Sendo que tornar M próximo de P é tornar um x arbitrário, o meu xm, que seria esse meu x arbitrário, tá? Torna esse meu xm cada vez mais próximo de P. Ou seja, torna a distância entre xm e P muitíssimo pequena. Então, qual é a ideia? Primeiro, perceba que isso aqui é uma reta numérica. Isso aqui é valor zero e aqui tudo é positivo e para cá negativo, já que estamos tratando dos reais, né? Temos números fracionários aí também. Então, perceba a seguinte coisa, que eu tornar a distância entre xm e P pequena é o que? Olha só, xm é todo esse segmento aqui. Esse segmento, por ele estar dividido, por exemplo, em unidades de 1 em 1, isso basicamente é o tamanho do xm. Aquele ponto xm aqui que representa ele é esse tamanho de reta, esse segmento. Mesma coisa acontece com o meu P. O meu P é esse segmento em azul aqui. Então perceba que a distância entre eles é um chamado segmento diferença, que é o subtrair os segmentos. Bom, é geometria. Se eu pego esse segmento
e esse segmento menor e subtrai, sobra o quê? O que está em vermelho, que é a distância entre P e XM. Então, perceba que a subtração entre eles é eu pegar XM e subtrair de P. Logo, esse XM, na verdade, é um X arbitrário qualquer, tá? Então, é esse X aqui que eu tô pegando. Eu tô tornando ele cada vez mais próximo de P, né? Deslocando ele. Então, é esse X menos P aqui que tá escrito. Ele surge daqui. Esse X é um valor X muitíssimo próximo de P, desse meu ponto, certo? E X menos P representa essa distância. Porém, perceba a seguinte coisa. Eu já entendi que subtrair isso aqui eu obtenho a distância, mas isso aqui não é distância. Isso aqui é variação do espaço. Por quê? Variação do espaço, gente, a gente vê em física, aí você tem que saber física, tá? Você tem que saber mecânica newtoniana básica. Que distância, quando a gente fala, não existe um carro que percorreu menos 50 quilômetros, mas existe um carro que sofreu uma variação escalar negativa. Como assim? Bom, perceba a seguinte coisa, que se eu, por exemplo, eu tô aqui com valores x aqui, certo? Então perceba que a distância entre x e p, por x, o segmento x ser maior que p, necessariamente é um valor positivo, certo? Porém, e se o tamanho x for menor que p? Ou seja, o meu x, a aproximação ela vier de trás, ela vier daqui. E o meu ponto P, ele vem daqui. Então perceba a seguinte coisa, que a diferença entre x e p, ela basicamente vai ser um valor negativo. Por quê? Porque a diferença entre x e p vai ser esse segmento daqui, ó. Esse é o tamanho p, esse aqui é o tamanho x, sendo que eu quero fazer x menos p. Ou seja, eu quero fazer x, pegar esse segmento e retirar p. Então, esse valor vai ser negativo, porque vai ser um valor abaixo de p, sendo p maior que x. Então, perceba que isso aí é basicamente eu dizer o quê? Que está à esquerda de p, que é um valor menor que p. E não que eu andei menos p, ou eu andei menos 2 km. Não existe isso. Então, para tirar essa ambiguidade, porque eu quero valores que sejam próximos. E eu posso ter, por exemplo, valores que eles têm a mesma proximidade de p. Por exemplo, por exemplo, eu tenho um ponto 1, eu quero me aproximar de 1. Perceba que 2 perceba a seguinte coisa, que 1,01, por exemplo, 1,01 menos 1, ele tem uma distância de 0,01 de P, certo? Essa é a distância. E P sendo esse aqui, e esse aqui é o meu X. Mas perceba a seguinte coisa, existe alguma outra coisa que tem a mesma distância? Existe. Que seria o quê? Seria eu pegar 1 menos 0,01, que seria o quê? Ó, 0,10 aqui, ó. Seria eu pegar, basicamente, 0,99. Perceba que 0,99 de 1 tem a mesma distância. Se eu subtrair, dá 0,01. Porém, se eu pego, então, exatamente, eu pego a ordem x menos p, sendo p 1 e o meu x, o meu 0,99, perceba que o meu 0,99 menos 1 vai me dar um número menos 0,01. Então, isso aqui significa que quando eu andei para trás, significa que eu estou abaixo de P, eu estou atrás de P, certo? Mas não significa que eu estou andando negativo, não existe isso. Na prática não existe isso. Então, a gente coloca módulo para deixar esse valor sempre positivo. E isso aqui passa a ser distância mesmo. Então, perceba que isso aqui vira distância. E por eu colocar módulo, necessariamente a distância ela tem que ser positiva. Porque isso aí é prática do cotidiano. Então, se está em módulo, isso aqui é maior que zero. Já surge isso daqui. E a minha ideia é o que? Gerar uma aproximação perfeita. Então, se eu falo que essa distância é menor que um número, por exemplo, 10 elevado a menos 30, eu estou dizendo, então, que a distância é menor que algo muitíssimo pequeno. É muitíssimo pequeno, perceba só. Então, esse valor arbitrário, na verdade, eu posso falar que esse valor arbitrário é um delta. Ou seja, basta eu falar que se D é menor que delta, ou seja, que essa distância é muitíssimo pequena, é menor que algo que é muitíssimo pequeno, é mais pequeno ainda. Então, perceba que surge exatamente a minha definição. E isso acontece a mesma coisa, acontece na abscissa, acontece nas ordenadas, certo? Então, bom, isso aqui implica dizer o quê? Módulo de f de x menos L menor que epsilon. Esse L é o meu valor aqui para P, certo? E a distância entre YM e L. Esse YM a gente chama de f de x, tá? A gente pega f de x mesmo. E a gente pega a distância entre f de x e o L, que seria o meu limite. Então, bom, isso aqui é a definição de limite, certo? Que é basicamente você escrever isso daqui de forma gráfica. Bom, agora
beleza, eu entendi o que é o limite, mas o limite lateral, isso aqui eu fiz uma recapitulada muito boa para vocês entenderem. Por quê? Porque vai ser necessário, né? O limite lateral é a seguinte ideia, você vai focar no quê? Você vai focar na seguinte coisa. Gente, perceba a seguinte coisa, que ao escrever isso, eu sei que intervalo se encontra o meu x, em que intervalo eu posso tomar esse x arbitrário aqui. Perceba a seguinte coisa, é por isso que eu coloquei um ponto M e um ponto Q, porque tem estratégia ao colocar esses pontos, tá? Porque eu sei o quê? Que essa minha definição entre x, a distância entre x e p menor que delta, o que acontece? Módulo de alguma coisa, eu falar módulo de A é menor que B, eu falo a seguinte coisa, imagine geometricamente, como a gente está trabalhando, eu tenho que esse segmento é B, e esse aqui é A. Perceba que o segmento A, por ser positivo já em módulo, né, é menor do que B. Mas o que acontece, se eu estou falando no módulo de A, então o segmento tem que ser positivo, então o segmento tem que estar à direita do zero. E perceba a seguinte coisa, que como consequência disso, se eu pegar o valor de menos b, que seria a mesma distância do zero para o b aqui, porém para a esquerda do zero, por isso que é negativo, perceba que o meu módulo de A, por eu estar sempre à direita do zero, por módulo ser maior que zero, esse A é necessariamente maior que o meu menos b, tá? Então perceba a seguinte coisa, que para eu tirar do módulo, basta eu dizer a seguinte coisa, que A é menor que B, que é a verdade, mas é maior que menos B. Isso aqui é a mesma coisa de eu falar módulo de A menor que B, tá? Então perceba que a gente pode tirar do módulo da seguinte forma. Então, x menos p é menor que delta e é maior que menos delta. E se eu somo p a ambos lados, eu encontro em que intervalo se encontra o meu x. Em que intervalo eu posso tomar meu x, que é p mais delta e p menos delta. E isso eu tenho um valor, que seria o meu p e o meu m aqui. Ou seja, perceba que o meu x ele sempre vai estar dentro desse intervalo aqui de aproximação. E a mesma coisa vai gerar o meu y, tá? Meu y é a mesma coisa, esse f de x. Tá em módulo, eu posso fazer a mesma coisa. F de x menos L menor que epsilon, maior que menos epsilon, mesma coisa, ó. F de x, então, L mais epsilon, L menos epsilon. Ele tá dentro desse intervalo, ou seja, esse Q é L menos epsilon e aquele F de x lá é L mais epsilon, supondo que eles sejam extremos intervalos. Bom, agora o que acontece? Vai estar exatamente o que eu quero dizer do assunto, que é o limite lateral. É que eu queria fazer essa revisão aqui. Bom, qual é a ideia de limite lateral? A gente entendeu isso daqui, tá? A gente entendeu tudo isso daqui. Mas a ideia do limite lateral é a seguinte coisa, ele não vai se preocupar, ele vai se preocupar com apenas um valor. Por exemplo, esse intervalo, ele percebe que isso daqui, esse módulo de x menos p, ele é maior que zero também, porque x não pode estar no ponto. Então x ele tem que ser maior que p, certo? X, módulo de alguma coisa ele está positivo, ou seja, x menos p é maior que zero. Ou seja, x é maior que p. Então perceba que o meu valor de x sempre maior que p está à direita de p. Ou o meu valor de x menos p ser negativo. Então, menos x mais p. E isso ser maior que zero. Por quê? Porque não pode estar definido no ponto. Então, menos x maior que menos p, x menor que p. O que é possível também, eu ter valores de x próximos de p abaixo, porém não no ponto. Então, perceba que o limite lateral, a ideia é a seguinte coisa, você só vai se preocupar com uma dessas coisas. Você só vai se preocupar com a aproximação vindo de um dos lados. Aí, por exemplo, bora se preocupar com a aproximação vindo pela direita, ou seja, para valores maiores de p. Ou seja, o que a gente quer saber é a seguinte coisa, eu quero valores de x maiores que p. É basicamente isso, ou seja, eu quero valores de x vindo pela direita. Ou seja, vindo por aqui, entendeu? Aí como o intervalo está restrito, ele está restrito aqui, ó. Então, é basicamente isso que eu quero. Eu quero limites da minha função quando x se aproxima pela direita, para valores maiores que p. Então, o que eu quero? Eu quero que x ele seja maior que p. Porém, como a gente sabe que o extremo intervalo da direita é p mais delta, então, necessariamente, p mais delta. E isso daqui implica dizer no limite da minha função, que seria f de x menos L menor que epsilon. E isso aqui, para todo epsilon maior que zero, existe esse delta maior que zero. E isso daqui significa dizer o quê? O limite de f de x, quando x tende a p pela direita, que é esse maisinho aqui, é igual a L, por exemplo. Bora dizer que esse limite é igual a L. Então perceba que quando eu pego valores de x próximos maiores que p, eu tenho um certo limite. E esse limite aqui, eu vou escrever coincidindo com esse limite daqui.
mas vocês vão entender o porquê tá coincidindo. Bom, mas não necessariamente tem que coincidir, tá? E aqui eles geram valor L. Eu vou colocar L1, tá? É um valor L1 qualquer. Beleza? E isso aqui é o meu limite tendendo pela direita, para valores maiores. E agora para valores menores, Matheus. Aí eu teria que pegar um x entre P, menor que P, e maior que P menos delta. Então, basicamente, pela esquerda é exatamente isso. Perceba só, o x aí tem que ser maior que P menos delta e tem que ser menor que P. E isso implica dizer a minha função ter um limite qualquer. E aqui, por exemplo, aqui é L1, aqui é L2, por exemplo. E aqui é tender pela esquerda, que é por esse menos. E aqui é L2, certo? Então perceba que basicamente o limite lateral é isso. É eu fazer a aproximação de x pela esquerda ou pela direita, é basicamente isso. Mas uma coisa interessante daqui é a seguinte coisa. Por que eu escrevi L1 e L2? Porque os limites laterais não necessariamente têm que ser iguais. Porém, existe um teorema, que na verdade não é um teorema, é uma consequência imediata desses limites laterais. Gente, perceba a seguinte coisa. Se o limite... Nossa, tá... Não, eu tenho que ligar o ventilador, calma aí, tá muito calor. Não, tô suando. Perceba a seguinte coisa. Se o limite da minha função, quando o meu x tender a P pela esquerda ser igual ao meu limite da minha mesma função, com o meu x tender a esse ponto pela direita, então existe o limite de f de x, quando x tende a P sendo igual a L. Por quê? O que acontece, gente? O que seria isso daqui? Isso daí seria o quê? Para todo epsilon existe esse delta maior que zero, tá o quê? Essa distância entre x e P menor que delta, e assim por diante. Aí a gente vai ter a consequência. Agora vamos escrever cada uma dessas coisas aqui. Saca só. Esse daqui é pela esquerda, né? Então eu quero valores de x maiores que P menos delta e menor que P. Isso vai implicar o quê? F de x menos L menor que epsilon. Isso aqui é verdade, não é? Eu coloquei L2 aqui, mas é L. Por quê? Por que é verdade? Porque, ó, gente, perceba que exatamente esse cara, ele contém todo o intervalo. Ele contém de P menos delta até P mais delta. Então, ele contém até P também. Então, isso daqui também gera isso aqui como verdade, certo? Como consequência. Então, o que acontece? O que eu quero que vocês enxerguem é a seguinte coisa. Que se... Aí agora eu quero valores de x maior que P e menor que P mais delta, que é pela direita, né? Perceba a seguinte coisa, que se esse L que eu estou tratando aqui nessa primeira e nessa segunda forem iguais, então significa dizer o quê? Significa dizer que existe, se eu tomar um x, eu tomar um delta, um x pertencente a esse intervalo daqui, P menos delta e P mais delta, então vai significar o quê? Vai significar que esse limite aqui, ele existe. Por quê? Porque esse limite é exatamente dentro de que intervalo? P mais delta e P menos delta. Então, se eu tomar um x pertencente a esse intervalo, então a consequência é essa daqui. Mas perceba a seguinte coisa. Corta só esse delta aqui. Ó, P menos delta, P mais delta. X menor que P, maior que P menos delta. Agora corta esse daqui, sendo maior que P, menor que P menos delta, P mais delta. Então, se eu tomar um x pertencente aos extremos dos intervalos, então necessariamente eu vou ter esse limite no ponto, entendeu? Que vai ser o meu L. É basicamente isso. Então, termina que é uma consequência. E um exemplo disso, colocando um exemplo agora, é a seguinte coisa. Imagine a função. Limite módulo de x menos 1 sobre x menos 1. Quando x tende a 1 pela direita, por exemplo. Ó, a seguinte coisa. Módulo de x mais 1, o módulo de um número a, por exemplo, é a se a é maior ou igual a zero, ou menos a se
se A é menor que zero. Por quê? Porque eu pegar, por exemplo, A como 2, módulo de 2 é 2, mas por quê? Porque 2 é maior que zero já, é maior ou igual a zero, né? Então é 2, beleza. Porém, se for módulo de menos 2, eu sei que o módulo deixa o negócio positivo, então é 2. Se eu chamar menos 2 de x, perceba a seguinte coisa, módulo de x, menos 2 é o quê? Menos x. Então, módulo de x é igual a menos x. Isso significa dizer o quê? Que se x for menor que zero, naturalmente, a resposta é o simétrico dele. Então, é menos o próprio menos x, tá? Ficando positivo. Então, menos a se a é menor que zero. Então, existe possibilidade com esse módulo do x menos 1 ser maior que zero ou menor que zero. Então, perceba a seguinte coisa. Se x está tendendo pela direita, o que significa isso? Eu estou pegando valores de x maiores que 1. Se o valor de x é maior que 1, perceba que o módulo de x menos 1, x tem que ser maior que 1. Se x tem que ser maior que 1, então x necessariamente é o quê? Esse conteúdo tem que ser maior que zero. Então, x menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1, né? Isso aqui dá 1, certo? Perceba que a resposta do limite lateral quando x tende para a direita é 1. E agora, se for pela esquerda? Se for pela esquerda, eu estou pegando o quê? Valores de x menores que o meu ponto. Então, menores que 1. Então, a única possibilidade do meu módulo em que... a única possibilidade do meu módulo ser menor que 1 é x menos 1 ser menor que 0. Se x menos 1 é menor que 0, x é menor que 1. Então, perceba a seguinte coisa, que se x é menor que 1, eu pego o oposto disso, eu pego menos x mais 1, certo? Que é igual a menos x menos 1, se x é menor que 1. Então, a mesma coisa, eu vou pegar menos x menos 1 sobre x menos 1. Bom, isso aqui no limite, né? Isso aqui eu ocultei, mas é o limite aqui. E como são iguais os números, eu posso dividir um pelo outro dando menos 1. Então perceba a seguinte coisa, que os limites laterais têm respostas diferentes. Então isso significa dizer que não existe o limite tendendo a 1, certo? Porque tem divergência entre os limites laterais de aproximação. E as aproximações têm que ser iguais. Então é basicamente isso onde a gente usa o limite lateral. Fiquem com Deus.